Eu sou Karine Ros, CEO e fundadora da consultoria Diversidade, Equidade e Inclusão, NIWA. Essa é a terceira temporada do nosso podcast e vamos focar em um tema fundamental: saúde mental e bem-estar no trabalho, a partir de lentes de gênero, raça, classe e outras interseccionalidades. Estamos vivendo 4 crises simultâneas: econômica, financeira, sanitária, antropológica e afetiva. Cada uma delas com suas particularidades, que vamos tratar aqui com especialistas, executivos e quem está sofrendo na pele o chamado novo normal. A pandemia afetou seriamente a saúde mental das crianças, à medida que os jovens enfrentaram e continuam enfrentando o isolamento físico, uma incerteza contínua, medo e tristeza. Mesmo antes da pandemia, os desafios de saúde mental enfrentados pelas crianças eram de grande preocupação. A crise sanitária só os exacerbou. 1 em cada 4 crianças e adolescentes, ouvidos em um estudo da Faculdade de Medicina da USP, apresentou ansiedade e depressão durante a pandemia com níveis clínicos, ou seja, com necessidade de intervenção de especialistas. Dados mais gerais, não relacionados especificamente com a Covid-19, 1 em cada 6 crianças e adolescentes no mundo são afetados por algum transtorno mental. No Brasil, dos 69 milhões de pessoas com 0 a 19 anos, há registros de 10,3 milhões de casos de transtornos. Depois de quase 2 anos de isolamento, uma nova rotina já tinha se estabelecido nas relações familiares. Agora, com a reabertura, pais e filhos começam a sair de casa e, mais uma vez, há um processo de adaptação para ambos, pesando mais para o lado dos pais, quem tem o papel da educação e da orientação. Para a escritora e psicanalista Elisama Santos, essa pressão tem que sair dos ombros deles e ainda mais das mães. Para ela, crianças não precisam de pais perfeitos, precisam de pais que aceitem a própria humanidade com todas as imperfeições do pacote. Nesse mundo pós-pandêmico, vamos precisar reaprender a ter uma vida que vai além dos nossos papéis familiares. Vamos precisar reaprender a conviver, a conversar, a entender quem se sente seguro para um abraço com máscaras e quem prefere um high five de longe. Vamos precisar equilibrar a sede de voltar com tudo, com medo de voltar com tudo. É um momento de ambiguidade que vamos conversar com a nossa convidada de hoje, que é autora dos best-sellers Educação Não Violenta, Por que Gritamos e o mais recente Conversas Corajosas, todos publicados pela Paz e Terra. Ela escreve palestras sobre educação parental e sobre a construção de relacionamentos mais saudáveis e harmoniosos por meio da comunicação não violenta. Elisama Santos é mãe de Miguel e Helena, compartilha nas redes sociais suas reflexões sobre maternidade, relacionamentos amorosos, pluralidade e poder do diálogo. Acredita na empatia e na compaixão como poderosas ferramentas de transformação social. Elisama, seja muito bem-vinda a esse podcast, é uma honra ter você aqui com a gente. Querida, é um prazer imenso estar aqui, escutando a sua introdução. Eu fiquei pensando aí nesse caldo que a gente está vivendo de emoções conflituosas, né? O quanto a gente está experimentando aí uma fase bem difícil. A gente passou por uma fase bem difícil, que estamos entrando em uma outra também difícil, né? Porque o isolamento foi muito complicado e o retorno, ele está pedindo bastante de nós. Então, fiquei pensativa aí com a sua introdução. Vamos falar então, começar esquentando esse debate, falando um pouco sobre o seu livro mais recente, o Conversas Corajosas. E eu queria já começar a ouvir de você quais são aquelas que entraram na agenda e assim, não há mais como fugir delas. Nossa, eu acho que as conversas corajosas são aquelas em que a gente precisa cuidar do que importa para nós. Sabe, aquela conversa que você está adiando, aquela conversa com o teu colaborador, aquela conversa com o teu colega, aquela conversa com a tua mãe, com o teu pai, aquela conversa com o seu esposo, aquele ponto que fala, isso aqui está incomodando na relação. A gente precisa olhar aqui que está doendo em mim, não está dando certo da forma que está. E essas conversas, elas pedem muita coragem, porque a gente tem medo da rejeição, a gente tem medo da mudança. A gente, às vezes, prefere ficar com a dúvida e com esse medo do que com a certeza que a nossa solicitação não vai ser atendida na relação, né? Com todas as consequências do não. Muitos de nós crescemos ouvindo o não como uma rejeição. Então, esse ponto, essa coragem de chamar para a conversa e falar, vamos falar disso aqui que é importante?
que tá doendo, que não tá tão bom assim na relação, ela pode ser melhor. Exige muita coragem. E é importante a gente pensar que a coragem não é uma ausência de medo. Quando eu estava escrevendo Conversas Corajosas, eu perguntei muito nas minhas redes sociais para as pessoas o que era coragem. E vinha o tempo inteiro essa coragem relacionada ao medo, a vencer o medo. E, cara, as conversas importantes a gente vai ter com o frio na barriga, com a perna tremendo, com o coração apertado, com o nó da garganta. Não vai ser gostosinho. Não vai ser sem medo. Essa opção não tá no pacote, sabe? E quando eu entendo que essa ansiedade, essa dor no meu estômago, esse coração acelerado, esse medo dessa conversa, não são um sinal de que eu não tô pronta para ela. Não são um sinal de que eu sou incapaz de estabelecer esse limite. São um sinal de que eu sou humana. Eu consigo lidar com as conversas num ritmo diferente, de um jeito diferente, sabe? Eu fujo menos delas. Quando eu normalizo, quando eu naturalizo esse desconforto de, às vezes, falar o que importa pra gente, de quem sabe ouvir o que a gente não quer. Porque a conversa não é só um monólogo, né? Tem uma escuta. E a gente perde completamente o controle nas conversas. A gente não tem garantia do que vai acontecer no final. Então eu preciso lembrar que essa ausência de garantia, essa vulnerabilidade que a conversa me convida, ela vai vir com o medo. E isso não quer dizer que eu não tenha coragem. É essencial para a gente pensar nessas conversas mais corajosas e que cuidam do que importa para nós. Nossa, eu tô ouvindo você e tô me lembrando que eu ouço o podcast de você, né? De você e do Xande, o Café com Cuscuz. E eu tô ouvindo você, a sua fala doce, nossa, entrando. Nossa, é maravilhoso, assim. Tô muito feliz de ter você aqui. E ouvindo você, me lembrou uma pesquisa que eu vi que dizia assim, que as pessoas têm muito medo de ter essas conversas corajosas, né? Como você trouxe muito bem, mas quando tem, parece que é um alívio, assim, parece que você entra num estado de talvez de felicidade, né, de uma sensação de prazer, uma sensação de conexão, e que muitas vezes, né, pegando esse link com esse estudo, dizia-se que as pessoas tinham mais facilidade, né, de fazer essa conversa com pessoas que são estranhas, né, uma pessoa que não tem tanta intimidade, com uma pessoa que tem. Como que você enxerga isso? Você trouxe esse ponto do alívio e eu me lembro de uma cena de uma série, um episódio de uma série chamada Modern Love, acho que é essa. E que uma das personagens vai conversar com a outra, ela finalmente conta de um problema emocional que ela tá vivendo. E quando ela conta, ela fala, eu tô com a sensação de que um elefante tirou a pata de cima do meu peito. E me marcou essa fala dela, né? Que é essa sensação. Enquanto eu não falo, enquanto eu não demonstro limite, enquanto eu não te digo que tá doendo, essa pata desse elefante pesa no meu peito, me sufoca, me faz fica com essa respiração que ela não desce, né? A respiração profunda, ela vai até a tua barriga. O ar entra e ele te preenche. E quando você está vivendo essa relação em que você não consegue colocar o limite, a respiração, ela chega no meio do peito e volta, né? Ela não se aprofunda, ela não entra em você. Então, eu tenho muito comigo essa sensação de quando eu falo, quando a gente divide, esse elefante tira essa pata do nosso peito. E falar com o estranho é mais fácil, porque a opinião do estranho não tem um potencial muito grande de te magoar, né? A opinião do estranho não é tão importante para você. A mágoa que pode vir de alguém mais íntimo, ela é muito maior, porque a minha expectativa sobre a resposta de alguém mais íntimo, ela é muito maior. Né? A minha expectativa sobre o que você está pensando da nossa conversa, sobre o que você vai fazer depois da nossa conversa, sobre como você está me vendo depois da nossa conversa, ela é muito maior se eu tenho intimidade com você. Se eu não tenho intimidade, a sua opinião pode me machucar, mas ela não vai interferir no meu dia, ela não vai interferir nos meus planos, ela não vai interferir na minha visão de mundo, na visão que eu tenho do que é uma família, na importância da opinião dessa família pra mim, da importância daquele colega, sabe? Então, quando eu falo com um estranho, tem pouca coisa em jogo. Eu não tô com todas as minhas cartas na mesa. E quando eu falo com alguém mais íntimo e eu divido esse limite, eu divido essa angústia com alguém mais íntimo, eu tô apostando mais.
tenho mais a perder nessa conversa aqui, tem mais chance de me magoar, de doer. Então eu tenho mais medo de ter essa conversa. Sim, sim. E como que você acha que a comunicação não violenta ela pode apoiar nessa comunicação honesta e transparente? A comunicação não violenta é, na falta de uma forma mais metodológica para explicar, né? Eu não consigo encontrar uma frase, ainda não encontrei uma frase que traduz a comunicação não violenta para mim. A gente entende ela como um método, né? Muito se fala, um método de comunicação. Para mim, é uma visão de mundo. Uma filosofia, É uma né? filosofia. E ela me ajuda a perceber melhor o que vive em mim, para que eu te oferte o melhor de mim. O melhor não é o melhor de mim nessa versão, e o meu lado mais paz e amor, não é isso, mas eu vou te ofertar o mais honesto em mim. O que eu cavei aqui dentro para te falar com honestidade, é isso que eu tô sentindo. É isso que eu trago para nossa conversa. E a comunicação não violenta me permite escutar para além do que você tá me dizendo, somente com as palavras. Eu tenho curiosidade sobre o que você me diz. O que você sente? Como você tá vendo o que tá acontecendo entre nós? O que você está me pedindo na sua fala? Né? A gente tem uma conversa padrão, normal, da forma que nós fomos habituados a conversar, em que você fala e eu tô aqui bolando a minha resposta. Você fala e eu tô bolando o meu contra-argumento. Você fala e eu tô querendo te contradizer, buscando aqui na minha mente. Não, ela tá errada por isso, isso e isso. No momento que eu busco essa resposta para você, no momento em que eu vou cavar na minha mente algo que prove o quanto você está equivocado, eu não me conecto com o que você sente. Eu não me conecto com o que está vivo em você. E a comunicação não violenta, ela dá essa possibilidade, essa ferramenta, esse caminho para que eu consiga entender o que eu realmente quero. Não é o que eu acho que deveria querer, não é o que os outros acham que eu deveria querer. E o que você está me pedindo, sabe? Eu brinco que a gente tem normalmente 3 camadas na conversa. O que a pessoa falou, o que eu acho que ela quis dizer com o que ela falou e o que ela realmente sente. Sim. Né? Lá e o que embaixo, ela realmente lá sente. no fundo, né? Lá embaixo. E tem isso pro nosso lado também, né? Tem o que eu falo, o que você tá achando que eu tô falando e o que eu realmente sinto. Que por vezes o que eu falo e o que eu realmente sinto, desejo, quero, não tá conectado. Porque eu não fiz uma reflexão antes de te pedir. Eu não parei para pensar como eu me sinto. O que é que eu quero trazer para nossa conversa? Como a Karine pode me ajudar a construir uma vida melhor? Melhorar essa situação que eu estou vivendo. O Marshall Rosenberg, que é quem esquematizou a comunicação não violenta, ele falava de antes de pedir, eu pensar como ela me ajuda a tornar a vida mais maravilhosa. Eu amo essa ideia de uma vida mais maravilhosa. Né? Porque a gente tá focado no sobreviver. Também. Nossa, eu amo. Ele é maravilhoso. Eu amo Elisama, isso. Me fala uma coisa. Assim, você estava falando sobre, né, aquilo que a gente comunica, aquilo que a pessoa entende e aquilo que realmente você queria dizer ou, né, não quer dizer, né? Eu fico pensando assim, como é desafiador um relacionamento se encaixar, dar certo, né? Porque você tem os seus traumas e aí a gente projeta os nossos traumas o tempo todo na pessoa e a pessoa também tem os traumas dela e projeta os traumas em você. E ao mesmo tempo a gente tem a nossa evolução, né? Porque a gente também vive várias vidas, né? Numa mesma vida. Como que você vê isso, a comunicação não violenta apoiando essas nossas transformações e, ao mesmo tempo, essa consciência, né, sobre as nossas projeções nos outros em relação às nossas questões? Eu sei que é uma pergunta complexa de falar, mas eu fico pensando assim que os casamentos que dão certo, que se dão muitos anos, você fala assim, cara, qual foi a magia, né? O que aconteceu ali que deu certo ali? Porque tem resiliência, com certeza muita comunicação não violenta, tem muitas questões, mas eu acho que tem também esses encaixes, né, de tempos
entre as pessoas, né? Então, eu queria ouvir de você. O que você pensa sobre isso? Olha, o Marshall também cita no livro, no Comunicação Não Violenta, que a gente precisa olhar para as situações na vida como a gente olha para o rosto de um recém-nascido. Né? Olha a curiosidade que a gente olha para o rosto de um recém-nascido. Você não olha para o rosto do recém-nascido cheio de certeza. Você nunca viu ele na vida. Eu acho que é um dos olhares que a gente tem mais curiosidade na existência. Nasce um bebê, você olha querendo enxergar como ele é. Como ele é. Com o que ele parece. O que é esse bebê que está aqui na minha frente? E com as relações, a gente tende a ter o olhar cada vez mais cansado. Não tem esse frescor, essa curiosidade do olhar que a gente olha para um recém-nascido. Então eu olho para o meu marido com um olhar cheio de certeza sobre quem ele é, sobre o que ele deseja, sobre o que ele é capaz e o que ele não é capaz. E quanto mais certeza eu tenho, menos eu me conecto com a realidade. Porque entre a historinha que eu conto na minha cabeça e a realidade tem um caminho imenso. Apesar de, na maior parte das vezes, a gente achar que são a mesma coisa, né? Que essa voz que narra a realidade na nossa cabeça, ela está realmente narrando a realidade, elas não são a mesma coisa. Essa voz, ela enfeita a realidade, ela distorce por vezes a realidade, ela colore a realidade de cores que nem sempre são as cores normais do que está acontecendo. Então, essa curiosidade de o que está acontecendo, o que é que existe para além da história que eu conto em minha cabeça? Porque, veja bem, eu não estou falando que você vai parar de contar histórias na sua cabeça. Nós vamos julgar até o dia que nós morrermos. O julgamento, ele faz parte da nossa vida. Nós temos memória para sermos capazes de julgar. Né? A gente tem memória para isso, é para isso que ela existe. Para você lembrar que ali tem um buraco, o buraco é perigoso, que você não pode cair nele de novo. Essa é a função da memória. Então, nós vamos julgar para sempre. Nós vamos morrer julgando. Qual que é o exercício? Qual que é a grande dificuldade, o grande desafio? É que eu consiga separar o julgamento da realidade. É que eu consiga olhar o que está acontecendo e lembrar que, putz, eu tenho a tendência, quando esse tipo de coisa acontece, eu tenho a tendência de achar que a pessoa está contra mim. Então é provável que eu esteja fazendo isso. Deixa eu perguntar para ele, amor, seguinte, quando isso aqui acontece, eu conto na minha cabeça a seguinte história. Que você fez isso, por isso. Como é isso para você? Eu não abandonei a minha historinha, eu não achei que ela é mentira. Eu não ignorei o meu julgamento, porque várias vezes ele é importante. Por diversas vezes. Tem a sua intuição, né? Poxa, ele me ajuda. Um repertório ali. Exatamente, mas eu consigo separar essa dificuldade, que é de extrema importância. É entender, existe o julgamento e existe o fato. E nós podemos conversar com isso daqui. E sabe uma outra coisa que é essencial e que eu acho que é de suma importância para nós pensarmos em relacionamentos longos, em relacionamentos saudáveis. Porque longo não quer dizer saudável. Eu conheço pessoas que têm 50 anos de casamento e que eu preferia morrer sozinha ter um casamento como um deles. Então, longo não é saudável, né? Tempo não quer dizer isso aí. Perfeito. Mas de pensarmos que dentro da nossa relação, o nosso valor não pode estar em jogo. Não dá para cada discussão que eu tenho com meu marido, que eu tenho com a minha esposa, que a gente esteja discutindo o quanto a gente vale. O quanto eu sou boa, o quanto eu tive uma boa intenção, o quanto eu sou legal, o quanto eu estou certa. Porque essa discussão do quanto eu estou certa, ela é sobre o meu valor. Nós aprendemos que nós somos valorosos, importantes, que nós somos legais na relação quando a gente está acertando, quando a gente é bacana. E aí a gente nega todo um lado humano da nossa existência. Aquele lado que é vingativo, que é rancoroso, que não quer conversar, que quer punir. Aquele lado que sente inveja. Aquele lado que quer que o outro quebre a cara só para me sentir certa. Todos temos. Mas a gente nega esses lados porque esses lados não combinam com o que nos disseram que era uma pessoa boa. E aí eu não consigo mais conversar com você de verdade porque eu preciso defender que eu sou boa. Eu me lembro a primeira vez que eu fiz uma entrevista de emprego. Tinha acabado de sair da faculdade e eu fui pesquisar o que era necessário. E era interessante que, em outras palavras, os sites diziam assim: minta. Né? Quando perguntar seu defeito, você é perfeccionista.
né? Use um defeito que pode ser uma qualidade. Não tinha essa defesa o tempo inteiro, essa prova de quanto você pode contribuir com a empresa, essa prova constante. A gente sabe que de certa forma ainda é assim. Tem muitos anos que eu fiz entrevista. Isso. Tem RHs que ainda operam nessa lógica. Pois é, né? então a gente sabe que tem muito lugar que ainda é assim. A gente fica na relação querendo defender o tempo inteiro o emprego de bom marido, de boa esposa. E para defender o emprego de bom marido, de boa esposa, eu preciso te falar o quanto eu não sou teimosa, eu sou persistente. eu preciso te mostrar o quanto eu tenho só qualidades. E aí não dá para conversar. Então, uma relação que ela é mais honesta, é uma relação em que a gente entende que nós somos dois seres humanos falhos, que a gente erra pra caramba. A gente consegue assumir que temos ambos um enorme potencial enlouquecedor. A gente tem um potencial de enlouquecer o outro. Que somos ambos chatos, vingativos, rancorosos, que também somos legais, generosos, bondosos, amorosos. Uma coisa não anula a outra. Quando eu não tenho que defender o meu valor, a gente fala sobre o fato. A gente não tem que estar defendendo o quanto você é o errado da relação. O quanto você é o problema da nossa relação. Não, a gente não está mais discutindo isso. Nós não estamos nesse campo. A gente está falando do que está acontecendo aqui. Não precisa defender o seu valor, eu não preciso defender o meu. Eu sei o seu valor, você sabe do meu. Estamos de acordo que nós somos ótimos, somos muito legais, apesar de todos os nossos defeitos? Então então vamos conversar sobre o que aconteceu? Vamos sair do campo da acusação, vamos sair do campo da defesa, vamos baixar as armas, que não estamos em guerra. Né? Quando eu olho essa postura em que eu não preciso defender o meu valor, eu me coloco ao lado da pessoa, ambos olhando para um problema. O outro não é um problema, o outro não está do outro lado da trincheira. Não, nós estamos no mesmo lado. A gente tem um problema ali que a gente tem que resolver e olhar. Essa postura de estamos do mesmo lado, vamos juntos olhar aquele problema, é uma construção dificílima. E que quando a gente consegue, ela é maravilhosa. E é importante dizer, a gente não chega nessa construção e fica nela confortável para sempre. A gente regride pra caramba. Então pode ser que em um determinado tema, putz, chegamos lindos nisso daqui. Mas tem um outro tema que ele mexe com tudo na minha história. Que ele cavuca todas as minhas dores. Que ele me coloca num modo de autodefesa assim, ouriçada, arredia. Esse tema aqui, putz, eu vou precisar de um exercício para não querer me defender. Porque não é matemático, não é só, eu quero fazer isso, pronto, consegui. É um caminho. Mas se eu tô mirando nesse caminho, se eu me percebo, cara, tô de novo me defendendo, amor, não tô conseguindo te ouvir. Eu tô me defendendo, eu quero me defender, eu não quero te ouvir, eu não tô conseguindo me conectar com você, vamos ter essa conversa outro dia. Sabe, assim, não é eu tenho que ser perfeito o tempo inteiro, mas eu reconheço. Cara, isso é um tempero para uma relação durar muito tempo, assim, único. Maravilhoso. Ouvindo você, me veio vários insights. O primeiro, no budismo, fala-se muito dessa ideia de que a gente tende a congelar as pessoas, né? Que é justamente isso. Né? Passa-se anos e a gente perde essa curiosidade, né? De estar o tempo todo aprendendo e descobrindo quem é essa pessoa que está aqui comigo ao meu lado, né? E aí, mas ao mesmo tempo eu me lembro, né, de ex-namorados meus, em que a gente passa às vezes 5, 10 anos sem se falar, aí de repente encontra na rua, aí você olha assim, nossa, a pessoa não mudou nada, né? Continua a mesma pessoa, né? Aí você pensa, nossa, graças a Deus não deu certo, porque não ia dar certo essa relação. E outra, veio esse pensamento aqui, e veio um pensamento também sobre a questão da polarização, né? Eu ia fazer essa próxima pergunta para você. A gente está, assim, né? Crise política, social, sanitária, estamos todas as crises tudo cagadas. Com muita crise, país, né? Tem crise para todos crise os de gostos, relacionamento, né? ambiental. A gente está nesse caos, nesse caldeirão. E você começou falando, né, sobre essa questão da gente olhar para os fatos. Não é sobre você, é sobre os fatos. Como que você acha que a CNV ela pode apoiar essas conversas polarizadas, né? Eu digo, né, pelas minhas relações, né? Em casa foi um grande desafio. Eu fui aquela clássica, né, que saí do grupo do WhatsApp da família, que não ia dar, entende?
E eu fico pensando nisso, assim, estamos ano que vem, ano de eleição. Vai ser fácil, hein? Como a gente desenvolve essa capacidade de cada vez mais olhar para os fatos, olhar para as questões que importam e não, de fato, entender que é uma questão pessoal, né? Que não estamos atingindo a pessoa, a gente está falando de um contexto muito maior, que é a nossa sociedade. Que dicas você pode dar aqui para as pessoas que estão nos ouvindo em relação a esse tema tão sensível? Olha, eu acho que uma das piores coisas que aconteceu para nós, enquanto sociedade, foram as redes sociais em relação a isso. Porque o que acontece? O algoritmo, ele não tem o interesse de te fazer ampliar os horizontes. Né? A ideia da rede social é o quê? Fique mais tempo aqui comigo. Se o que eu vou te mostrar para você ficar aqui comigo é verdade ou não, não importa. Só fique. Só permaneça aqui. Então, o que acontece? A rede social mostra pra gente só os amigos que a gente concorda, as notícias que a gente concorda, e a gente vai ficando num mundo cada vez mais fechado. E aí, aquela pessoa que nem aparece na minha rede social, porque ele fala coisas que não tem nada a ver com o que o algoritmo vai me mostrar, eu encontro ela na rua e ela me fala uma coisa, eu falo, meu Deus, que absurdo. Como você, vendo tudo o que está acontecendo, você ainda pensa assim. E é difícil a gente perceber que a pessoa não vê o que está acontecendo da forma que a gente vê, porque cada um de nós tem um mundo personalizado nas nossas mãos. Né? Então, eu conto no livro que eu passei com meu marido uma situação interessante. Meio da pandemia, aquele caos de criança precisando de material para poder fazer aula online. E meu filho precisava de um headset, porque eu só tinha esses fones que coloca dentro do ouvido. E ele precisava de um headset. E aí, eu sou a pessoa da pechincha. Então, eu olho o melhor preço. Eu olho assim, não pode ser muito ruim o negócio, mas tem que durar aí um tempinho, mas tá ótimo. O meu marido, ele é aquele que olha o material da espuma, o material do cabo, o material do que o fabricante... Todos. E aí, eu fiz, amor, procura um headset pra Miguel, que ele tá precisando pra aula. E aí, meu marido falou, amor, só tem a partir de R$200. Eu falei, como assim a partir de R$200? Não é possível, exato, que não tem um headset mais barato, a gente tem plena pandemia. Aí, peguei o meu Google, joguei lá, R$90. Aí, ele foi lá e jogou no dele. Ele mostrou, aqui, amor, 198. O que acontece? O que acontece? Ele já procura aqueles que têm uma melhor qualidade, um nome maior no mercado, BBB. Então, o algoritmo faz o quê? Você gosta disso daqui, eu vou te dar o que você gosta. Eu sou da pechincha, que ele fez, ele me deu o que eu gosto. Me deu mais baratinho. A gente podia ter uma briga gigante por conta do tal do fone, sendo que para cada um de nós realmente apareceu outra coisa. Sim, a internet tem tudo, tem, mas a ordem que isso aparece é diferente. E aí, pra gente começar a falar em polarização, a gente precisa assumir que o ponto em que a gente está vendo as coisas não é igual para todo mundo. Né? O seu ponto de vista é a vista do ponto onde você está. O ponto que o outro está é outro. Eu não vou conseguir conversar com ninguém se eu estiver presa no meu ponto de vista como único possível. E aí o que acontece? Se eu, vendo todas aquelas notícias a respeito do que eu acredito, se eu vejo tudo aquilo, enxergo a brutalidade, a crueldade, o absurdo de quem pensa diferente, e encontro aquela outra pessoa que eu acho que tá vendo o mesmo que eu, que sabe o mesmo que eu, que pensa diferente, eu vou para aquele lugar polarizado de ou você é burro ou você é mau caráter. Pra pensar diferente de mim. Depois de tudo que está acontecendo, meu amigo, ou você é burro ou você é mau caráter. E não é assim que funciona. Não dá pra acreditar, porque é quase impossível que estejamos vendo o mesmo mundo na internet. Porque nós não seguimos as mesmas pessoas, porque nós não recebemos as mesmas informações. Então, para que eu lide com esse momento super polarizado, eu preciso lembrar muito que o outro não enxerga exatamente o que eu estou enxergando. Não é nem a questão da opinião, Karine. É o que a gente recebe, como eu vejo, o que eu estou recebendo do mundo.
Um outro ponto é lembrar que o nosso problema é estrutural social, não é pessoal. Então, se eu acho que todo o problema do mundo é o meu tio racista, é o meu tio que falou uma frase racista, eu não vou conseguir nunca mais olhar para a cara dele. Mas o meu tio, ele tá mergulhado numa sopa bizarra social. Se ele parar de ser racista amanhã, o mundo não vai ficar melhor. Porque a gente tem toda uma estrutura que ainda sustenta todas essas violências sociais. Entende? Então, se eu paro de combater o meu tio e enxergo o meu tio como parte de uma engrenagem muito maior, a minha raiva, a minha indignação, ela não vai ter a cara do meu tio. Ela não vai ser toda jogada para ele. E aí tem um outro ponto que eu acho muito importante, é perceber que alguns assuntos doem demais. Então, eu sou mulher negra. Eu não consigo conversar, dependendo do tempo, da forma que você falou comigo, do que você disse. Eu não consigo me conectar com a sua humanidade. Eu não tenho essa obrigação, porque não dá pra gente colocar no mesmo pacote a raiva do opressor com a revolta do oprimido, a violência do opressor com a revolta do oprimido. Não dá. Então, existe um momento em que eu não vou querer mais te ouvir e eu vou encerrar o papo. Olha, nesse tom a gente não vai conversar. Não sou obrigada a te ensinar nada. Eu preciso reconhecer os meus limites. Eu preciso reconhecer aquele momento em que eu não tenho mais nada de bom para te oferecer na conversa, não. E aí eu tenho consciência, porque o que a gente faz? A gente tá com raiva, a gente tá brigando e fala, mas o burro é você que não quer conversar. Você não sabe conversar. O problema é seu, você não sabe conversar. Mas aí, ó, como tá a minha postura? Eu tô disposta para conversar também? Eu não tô disposta para conversar. Então eu assumo meu quinhão nessa conversa, né? A parte que me cabe nesse latifúndio. Eu não estou disposta a conversar com você sobre isso. Não tem conversa. Porque eu sou honesta. Eu sou honesta comigo, com as minhas possibilidades. E sou honesta com você. Ai, gente, que maravilha. Assim, ficaria 3 horas aqui ouvindo e trocando com você. Nossa, você foi muito profunda agora nessa fala. E o quanto que a nossa sociedade, eu fiquei ouvindo você e pensei assim, o quanto que esses sistemas, eles se reatualizam, né? Existe uma sofisticação, né? Uma engrenagem que reatualiza o machismo, que reatualiza o racismo. Sem contar, né? A gente está vivendo esse mundo de fake news, né? E essa alienação das pessoas dessas bolhas de assumir a realidade a partir de um grupo de WhatsApp, né? Muitas pessoas estão, familiares, enfim, pessoas conhecidas estão passando por esse tipo de situação e muitas vezes a gente fica pensando, cara, o que eu posso fazer, né? A questão do negacionismo em relação à vacina é um ponto crítico, né? Não há diálogo, né? Então, eu fico pensando onde a gente vai parar, né? Onde a gente agora, vai sabe o parar que me nessa preocupa, situação? Karine? Me preocupa a nossa indisponibilidade de conversar com quem está sendo tomado por notícias negacionistas, porque é aí que eles ficam fechados em um mundo só. Veja bem, eu sei a importância do diálogo, mas nem sempre eu tenho estômago para ter essa conversa. Então, eu não quero bancar que é iluminada que fala, gente, vamos conversar, vamos trocar. Existem pessoas que eu não consigo. Por quê? Aquela questão que a gente falou antes. A maior intimidade, a fala magoa, você tem uma expectativa. Existe esse limite. Mas é importante que a gente entenda que se eu desisto da conversa, a pessoa vai ficar somente com aquela visão de mundo. Somente com ela reforçada. Eu, chamando ela para conversar, sou o mínimo de chance de um contraditório. De uma chamada de uma visão diferente no mundo. De uma conversa diferente. Então, a gente errou muito em 2018 em não trocar, em acreditar nessa polarização, em transferir o ódio do que estava numa forma geral para pessoas e não trocar, conversar. Então, só a voz do WhatsApp, ela estava verdadeira. Eu, hoje, peço encarecidamente que a gente converse. Pode ser que você não consiga conversar com teu pai, porque dói. Mas com aquele colega, começa a perguntar uma coisa ou outra.
Ah, você tem medo disso? Ah, e isso aqui? O que você acha? Ah, você acha que a vacina é ruim? Engraçado, né? A gente toma vacina desde sempre. Você deu vacina para os seus filhos? Você teve medo na época? O que você acha que vai te fazer te sentir mais seguro com a vacina? Ah, essa fake news aqui. Eu posso te mostrar o que eu estudei, andei pesquisando sobre isso? Você quer ouvir? Sabe assim, é fácil? Não é fácil. Não é fácil. A gente precisa hoje de algo estruturado, governamental, sabe? Jurídico, ali no poder estatal para lidar com as fake news. A gente precisa disso. Mas enquanto não tem, eu preciso conversar. Porque senão só vai piorar. Eu tenho muito medo de 2022. Eu tenho muito medo do quanto essa polarização ela vai engrossar o caldo e ela vai ficar difícil e ela vai ficar complicada e ela vai dar briga, sabe? Tenho muito medo. Sim. Muito a gente fala também sobre vulnerabilidade, né? A Brené Brown, né, a mestre, né, que foi acho que mais popularizou esse termo, né, com o TED dela. Sim. Sobre vulnerabilidade. E eu queria ouvir de você por que a gente tem tanta dificuldade em aceitar que a gente é vulnerável, né? Você trouxe nas suas primeiras falas sobre a questão da imperfeição e que a gente tem que aceitar esse pacote completo. E eu queria ouvir de você, fica mesmo parecendo que a gente fica com esse sinônimo de fracasso, né? Como ressignificar, na verdade, a vulnerabilidade como a coragem, né? Como você trouxe aí nas suas primeiras falas. E a vulnerabilidade, ela tá de mãos dadas com a ausência de qualquer garantia do que vai acontecer, né? A gente não tem garantia. Se ver sem garantias e sem controle é algo muito difícil. Eu quero o cobertor grosso e quentinho da previsibilidade para me aquecer, sabe? Eu quero ter certeza de que vai acontecer. Eu quero ter esse controle do que vai acontecer. Eu não quero tomar um susto. Eu não quero ter um aperto no coração. Eu não quero ter medo. Eu não quero ter angústia. Eu não quero sentir a dor de você ir embora. Eu não quero me abrir a tal ponto que eu não tô me defendendo e que você simplesmente pode ir. Eu não quero viver nada disso. Porque isso me assusta. Isso arranca esse cobertor da previsibilidade de mim. E eu não sei o que fazer sem ele, né? Então, a vulnerabilidade, ela nos assusta tanto porque ela mata essa ilusão de controle. Porque a realidade é que o controle é uma ilusão. Você ainda pode fazer tudo certo. Tudo certo. Você pode estar com seus exames em dia. Você pode ser a pessoa que não come açúcar de jeito nenhum, nem mel. A pessoa que faz exercício físico e você ainda pode descobrir um câncer amanhã. Você pode estar com 500 mil na conta. Você pode estar com a sua vida mais organizada possível. E algo muito imprevisto ainda pode acontecer amanhã. Não existe nada no mundo que vai nos defender da imprevisibilidade da vida. Mas a gente quer acreditar que existe algo que nos defende da imprevisibilidade da vida, então a gente controla. A gente controla o que a gente fala pro outro, o que ele vai dizer pra gente. A gente fica se apegando ali, sentindo o controle escorregar pelas mãos, tentando se agarrar com ele, gastando energia gigantesca com isso. E a vulnerabilidade é esse momento em que eu simplesmente percebo que eu não tenho esse controle. Que a vida, ela não tem garantia nenhuma. Que sim, qualquer coisa pode acontecer amanhã. E aí me resta viver com todo o meu coração hoje. A cada instante. Me resta reconhecer os meus medos. Me resta pedir amparo. Me resta pedir ajuda. Né? Tem uma música que eu gosto muito, da Flaira Ferro com Chico César. E uma das estrofes é: eu tenho suporte, eu suporto perder. Eu amo essa frase. Porque quando eu entendo que a vida não tem garantias e que eu vou perder, não existe só ganhar.
Eu vou perder. Existem inúmeras situações na minha vida que eu vou perder. Isso é um fato. Por mais que eu faça tudo perfeito, certo, impecável, eu vou perder. Quando eu percebo isso, eu construo essa rede de suporte perto de mim. Eu valorizo quem me dá suporte nos momentos mais difíceis que certamente vão vir na minha vida. Sabe? Eu consigo me abrir para a vida e lidar com toda a imprevisibilidade que ela me traz. Enquanto eu gasto a minha energia querendo controlar o incontrolável, eu fico fraca. Eu fico esgotada, eu fico exausta. Porque a gente fica exausto quando a gente quer fugir da vulnerabilidade. Você fica irritado. De uma hora para outra, você começa a olhar para todo mundo e pensar, todo mundo é imbecil, todo mundo é burro, todo mundo é chato. Por quê? Porque eu tô fugindo do que me faz ser humano. Dessa imprevisibilidade que ela faz parte da minha vida, sabe? Então, fazer as pazes com a vulnerabilidade é fazer as pazes com a minha humanidade. É me abrir para a vida de uma forma que só a vulnerabilidade me abre. Não tem outro jeito. E ao mesmo tempo, ouvindo você, me vem também a reflexão da impermanência também. Porque às vezes a gente tem essa sensação, né? Tipo, como você falou, a gente joga acreditando, né? Não se joga com esse medo de se mostrar, de se arranhar e tudo mais. Mas ao mesmo tempo, quando a gente está no sofrimento, ele não é para sempre, né? Então ter essa consciência também que a gente está lá embaixo, mas logo a gente vai também melhorar, né? E tá tudo bem, faz parte da vida esse processo, né? Sim, de estar nessa montanha russa, tá embaixo, tá em cima e ter essa consciência, né? Cara, tá ruim, tá uma bosta, tô toda cagada, mas a minha sorte é que amanhã é um novo dia, É um né? novo dia. Isso também passa, né? Tudo nessa vida. Eu brinco que a linha reta é a morte, né? A vida vai dançar, ela vai oscilar. Sobe e desce, sobe e desce. A linha reta é a morte. A gente fica querendo essa linha reta, mas ela só vai ficar reta quando a gente morrer. Então, é fazer as pazes com esse sobe e desce da vida, sabe? Lógico, vou fazer planos? Eu vou fazer planos. É bom, é gostoso planejar. Mas é lembrar que tá no campo do plano. A vida tem outros planos pra mim, que eu não conheço, né? E são milhares de outras coisas que podem interferir, né? Como você falou muito bem, às vezes a gente acha a ilusão do controle. Na verdade, amanhã chega uma outra coisa, uma outra... uma ação externa que muda completamente, né? A nossa... Olha 2020 aí. Olha exatamente. 2020 aí, mostrando isso pra gente. Estamos com um exemplo escancarado aqui, bem fresquinho. Olha 2020 aí, mostrando pra gente que o plano é só um plano. Elisama, vamos falar um pouquinho agora. A gente está nesse retorno, né, desse novo normal, né? Tem aí um desafio, talvez as pessoas falando de quarta onda. Eu estava vendo várias notícias recentes na própria Alemanha, a quantidade de aumento de casos em função da questão da vacina, das pessoas não estarem se vacinando. E tem um termo, né, que está sendo bastante popularizado, que é o FORTO, né, que é o Fear of Returning to the Office, né, dentro das organizações, que é esse medo de retornar ao trabalho. E, ao mesmo tempo, a gente teve o retorno, né, das crianças voltando para a escola, com essa chamada síndrome da gaiola, né, que é esse medo de ir para a escola e sair de casa agravado pela pandemia. Então, eu queria que você contasse um pouco, eu não sei se você viu um vídeo muito engraçado que virou meme aí nas semanas passadas, que era do o pai, o filho, como se o filho... inversão de papéis, né? Eu sei, eu vi esse vídeo, levando os essa pais inversão de papéis, né? Do filho, falando, não, você vai para a escola e tudo mais, né? E guiando o pai. E eu queria que você... Como que nessa situação, né? A gente sabe que as mulheres negras foram as mais vulneráveis na pandemia. A gente sabe que o peso do cuidado é infinitamente maior, a responsabilidade às mulheres. E a gente tem esse caldeirão aí desse medo que está instalado, né? O medo de retornar, se conectar com as pessoas, o medo de continuar, de pegar, né, essa doença. Como que
na relação de família, né, entre pais e filhos, como que um pode ajudar o outro nesse contexto que foi muito desafiador para as crianças, né, para adolescentes? Então, eu queria que você falasse um pouquinho, até talvez da sua experiência pessoal, como foi viver essa pandemia em família, com filhos e esse medo, né, instalado. Eu acho que a palavra é a vulnerabilidade, né, que a gente estava falando agora. Todos tivemos muitos medos. E se pai e mãe tá querendo se aprisionar no papel de pai, de mãe, de quem sabe, não, eu tenho que ser segurança para o meu filho, talvez a gente esteja deixando essa criança sozinha. E vale muito mais nossa, filho, hoje foi tão estranho voltar pro escritório e falar com os colegas e sentar com todo mundo. Teve hora que eu fiquei com medo, teve hora que eu fiquei animado. Como foi isso pra você? Né? Essa troca honesta de como tá sendo pra mim, do que eu senti, do que você sentiu. Qual que é o seu medo agora? Como que a gente lida com esse medo? Porque os medos, eles vão surgir. Mudanças trazem medo. A interação social, ela sempre deu trabalho. Encontrar com o outro dá trabalho, né? O que é que eu quero? Ai, será que ela vai gostar? Deixa escolher nossa roupa quando a gente vai ver alguém. Dá trabalho. É mais confortável ficar em casa vendo televisão. Isso é um fato. E o nosso cérebro, ele fez a gente esquecer a parte do prazer do encontro com o outro. Porque senão a gente ia enlouquecer. Na verdade, foi muito tempo sem esses encontros, sem esse abraço. Se nós ficássemos dia e noite lembrando do quanto é gostoso abraçar alguém, estar com alguém, a gente ia pirar. Então, o nosso cérebro nos fez esquecer disso. E a gente está só com a parte difícil dos encontros. E agora os encontros, eles ganharam mais uma camada de dificuldade. Que é aquilo que você falou no comecinho. Eu abraço ou só a gente vai dar um soquinho de longe assim na mão do outro? Se eu tiver com a máscara cirúrgica ou com a máscara de pano, em vez de uma PFF, será que vai achar que eu sou negacionista? Se eu baixar a máscara e beber uma água, será que ela vai se incomodar? Então a gente está com um trabalho tão grande para todos os encontros que a tendência é querer se afastar. É que não, eu vou voltar para cá. Não, eu vou ficar em casa. É melhor, já me acostumei, fico de pijama, não tenho que trocar de roupa, não tem esse trabalho. E aí é preciso esse relembrar mútuo da beleza do encontro. Nenhum pai ou mãe é capaz de suprir todos os papéis sociais que uma criança precisa. Não existe essa possibilidade. Eu sei que alguns pais acreditaram que podiam durante a pandemia. Ah, não, meu filho não tá sentindo falta. Amor, sinto muito, você tá mentindo pra você mesmo. Impossível a criança não sentir falta. Impossível porque você não pode ser o mundo de alguém. Né? Então, meus filhos não conseguem suprir todos os papéis sociais que eu preciso, meu marido não consegue. Nós somos seres de comunidade. Então, mesmo que a gente não nomeie, a gente tá sentindo falta do mundo. Esse começo de voltar a sair, ele dá esses medos todos, esses desconfortos, e é importante que a família esteja junta para conversar sobre esses desconfortos, para pensar em estratégias e para lembrar que é bom, para lembrar que é gostoso, para lembrar que vale a pena. Senão a gente esquece e vai querer ficar dentro de casa, de pijama, só vendo TV e deixando de ver as pessoas, de conviver e de trocar. Aproveitando que você trouxe esse ponto, né, da conexão, e a gente está cada vez mais nesse mundo mais conectado, né? E o Xande, né, no episódio anterior, ele estava falando muito sobre a questão da parentalidade distraída, né? E eu queria... Como que você vê essa questão, né, de pais e filhos estarem o tempo todo conectados, né? Eu digo a relação de pai e filho, mas a gente pode colocar nesse pacote de relação afetiva amorosa. Como que você vê a gente cada vez mais conectados às redes sociais e talvez menos conectados às nossas emoções, né, às pessoas? Qual que seria um antídoto para isso? Olha, eu acredito que o conectado à rede social pode ser substituído por entorpecidos pelas redes sociais. Né? A gente está usando como entorpecimento. Né? Eu fico ali, sim, eu esqueço da vida, eu esqueço do tempo. Aquilo suga. Né? Eu vi recentemente uma pesquisa em que dizia que a gente passa o dedo no feed
né? A gente rola o dedo cerca de 8 quilômetros por dia. Se a gente fosse colocar em quilometragem. Seriam 8 quilômetros. Que doideira. Assim, meu Deus. Dia. Então, chocado. Pois é. Então, a gente passa horas ali. E, como eu falei no começo, o algoritmo, ele é criado para que você fique mais tempo ali. Porque ele tá ali, assim... É o complexo de Narciso no seu mais alto, sabe? Porque o mundo é meu, ele é do meu jeito, ele é o meu número, ele pensa igual a mim. É isso que a rede social me dá. E a relação com você, não, você não é meu número, você não pensa exatamente igual a mim. Você não vai confirmar tudo que eu digo e fazer, sim, Elisama, você está certa. Você não vai fazer isso. Então, ficar na rede social é mais fácil. E exige... para que a gente mude isso, um esforço. De falar, cara, o que é que eu tô fazendo aqui? Eu tenho me feito essa pergunta. Quando eu me percebo só olhando o feed, para o que é que eu tô procurando aqui? Porque o que acontece? Como é que o nosso cérebro funciona? Eu quero algo, eu procuro, encontro esse algo, me sinto satisfeita. Para um tempo, parto para a próxima procura. No celular, eu não sei o que eu estou procurando. Então, a satisfação, ela não chega nunca. Eu tô sempre nessa ânsia de algo que eu não sei o que é e que talvez apareça. Essa busca de algo que não tem nome, que não tem corpo, que não tem cheiro, que não tem gosto. Eu não sei o que é. Então, eu nunca vou estar satisfeita. Não dá pra esperar que eu chegue um momento que eu... era isso que eu queria na rede social, que delícia, agora chega. Não é. Não é. Não vai acontecer. Então, tem que ser um esforço adulto, porque isso é um esforço adulto, de falar, opa, já passei tempo demais aqui, hora de guardar. Elisama, não tô conseguindo, tô precisando da minha mãe me tirando daqui. Então baixa um aplicativo que controla pra você. Já que você tá tão assim ainda, bota um aplicativo que bloqueia durante 1 hora, 2 horas, 3 horas por dia. Mas enfim, esse controle, esse autocontrole, essa gestão disso daí precisa ser nossa. Porque ela não vai ser natural. Nós não estaremos satisfeitos nessa busca para que a gente a encerre. Não é assim que funciona. Nosso cérebro quer encontrar esse algo. E se a gente não sabe o que é esse algo, vamos ficar aí perdidos na rede social e distraídos nas nossas relações. Sem saber o que o outro quer, sem perceber o outro e sem se perceber. Eu me lembrei de um meme também do Bauman, que o Bauman avisa, não confunda like com afeto, viu? Pois é. É maravilhoso. Não é um afeto. Não é. Olha, foi maravilhoso, assim, é muito gostoso conversar com você. Eu me sinto em casa, assim, ouvindo você. Eu falei assim, nossa, agora eu acho que eu sinto como o Xande sente toda vez que ele grava episódios com você. E eu queria, assim, para encerrar, né, a gente fala muito... Eu queria que você falasse um pouco, né, o fato de você ser mulher, ser mãe, ser negra... a gente estava falando sobre esse universo multimídia, conectado. Eu queria saber como que está a sua saúde mental. Eita, ela tá. Ela tá. Ela tá aí. É um esforço constante cuidar dela. Porque suga, né? E me falaram, quando eu era uma menina pobre no interior do sertão baiano, eu ouvia que quando você crescesse e ascendesse socialmente e encontrasse a profissão dos seus sonhos, você nunca mais sofreria preconceito. E hoje é quando eu mais sinto a cor da minha pele na minha vida. Nas escolhas, nos lugares em que eu estou, na cor das pessoas que estão no restaurante em que eu sou a única negra, na cor das pessoas em que eu palestro em que eu sou a única negra. Então isso me gera um nível de ansiedade muito grande. E aí eu tenho conversado com os meus terapeutas, eu tenho 2 terapeutas, um terapeuta e uma terapeuta, então eu tenho feito a minha terapia, eu tenho feito exercício físico, eu tenho conversado com amigos, eu tenho elaborado os medos que têm vindo com esse lugar em que eu estou ocupando hoje e cuidando da minha saúde mental assim, olhando para ela todo dia, sabe? Assumindo todos os perrengues que ela tá apresentando, né? E tentando colocar limite, sabe? Quando você nasceu pobre, é muito difícil você dizer não para um trabalho. Então, chegam épocas na minha vida que eu olho e falo, meu Deus do céu,
E agora? Eu tô com não sei quantas palestras essa semana e não sei quantos podcasts pra gravar. E aí dá aquela ansiedade e eu tô aprendendo a falar, opa, não, eu posso dizer não pra isso daqui. É um aprendizado recente, tá? De, nossa, seu projeto é lindo, que legal, muito obrigada. E não. É um exercício pra não pirar, pra manter essa sanidade mental. Uma confiança de que não é uma fonte que vai esgotar amanhã. Porque dá essa sensação. Aproveita, você não sabe quanto tempo isso vai durar. Isso não é o seu lugar. Alguém pode te tirar daí em algum momento. Então eu tenho que aproveitar tudo. E aí esse exercício de pensar, não, ninguém vai me tirar daqui, tá conquistado. Por mais que exista sim uma ameaça, não é somente uma percepção, já que eu sou uma mulher negra e nordestina. Sim. Então existe sim uma ameaça real. O cancelamento, pra mim, o cancelamento pra mulher branca do Sudeste é diferente. Sim. Mas eu preciso dar para esse afeto, para esse medo, para essa angústia, um destino que não seja o de me adoecer. Nossa, que lindo, profundo, e agradecer o seu tempo, né, de estar aqui, de ter aceitado esse convite. E queria que você pudesse deixar uma mensagem final aqui para os nossos ouvintes, algo que ressoou de repente dessa conversa, algo que você queira dizer que está vivo aí dentro de você. Nossa, o que eu quero dizer é o que eu tenho dito muito, assim, confie no diálogo. Eu não consigo encontrar outro caminho, pensar em outro caminho pra gente transformar as coisas. Que não seja conversando, sabe? Dá medo. A gente vai sentir muito medo em dialogar. E a gente vai com medo mesmo, tá tudo bem. Somos capazes de construir um mundo novo, dialogando. Eu acredito muito nisso. Foi um prazer, querida, participar. Ai, maravilhoso. Muito obrigada. Obrigada pela sua presença, pela sua história, por nos inspirar nessa conversa aqui, que eu ficaria horas te ouvindo e trocando com você. Obrigada a você, amor. E eu não tenho dúvida, gente, que o caminho, né, para a regeneração da sociedade, das empresas, é pela compaixão, né? Pensando em contexto organizacional, com lideranças cada vez mais conectadas com seus times, fornecendo escuta ativa, flexibilidade, conexão, unidade, né, o propósito, oportunidade de desenvolvimento que as pessoas tanto desejam. E se você quiser saber mais sobre saúde mental, bem-estar, e que está aqui curtindo esse podcast, se você tiver qualquer sugestão de pautas, de temas, insights que você teve ouvindo aqui, esse episódio de hoje, manda lá no Insta, @somosniwa, ou se você preferir, pode mandar por e-mail a sua sugestão, contato@somosniwa.com.br. Também estamos no LinkedIn. Até o próximo episódio, toda quinta, na sua plataforma preferida.